Romanos 15, do 19 até o 24. Enquanto os irmãos abrem aí o texto, antes de começar o culto ali, quando o grupo de louvor estava ensaiando, eu peguei o boletim e fui ler, né? E eu achei muito legal essas várias frases que vários irmãos colocaram aqui para os jovens. E uma me chamou muito a atenção, que foi a frase da Ana, que ela vai falar assim, né? Parabéns a todos os jovens presbiterianos. Vocês jovens são fortes, porque são os que mais podem fazer. E aí a segunda frase dela me chamou muito a atenção. Que vocês continuem indisponíveis para si mesmos e disponíveis para Deus. Amém. Isso aqui me impactou demais, porque eu entendi. Ano passado, tive o privilégio de fazer um curso que falava um pouco mais sobre missões, e o nome do curso era Instituto Doxa, e Doxa é a palavra em grego para glória, né? E essa frase me lembrou de tudo que eu ouvi lá no ano passado, que nós todos aqui existimos para o louvor da glória de Deus, que nós todos existimos para que Ele seja colocado em evidência, para adorar a Ele. E quando ela fala aqui que vocês continuem indisponíveis para si mesmos e disponíveis para Deus, o que traduz para mim é que vocês vivam para a glória de Deus e não para a sua própria glória, né? Então, que assim seja, não só na nossa vida, né, dos jovens, mas de todos nós, né? Que a gente viva para a glória de Deus. E aí vamos ler então o versículo 19 até o 24, eu vou pegar da segunda parte do 19. Diz assim: Desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Vou pedir para o pessoal colocar o primeiro slide aí. O que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje são coisas que Deus tem compartilhado comigo através de tantas pessoas, através da Bíblia, durante esses últimos meses, durante esse último ano, e realidades que mudaram a minha realidade. São informações e temas que mudaram a forma de eu viver a minha vida, né? Então, o tema dessa mensagem é uma questão de acesso. Porque existe uma realidade ao redor do mundo, muito distante de nós, de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. De homens e mulheres, de povos inteiros que ainda não têm acesso à mensagem sobre Cristo. Tem um mapa que está começando a ser mostrado aí, que eu achei ele muito, muito relevante e muito interessante. Quando ele aparecer, vocês vão ver que tem vários pontos vermelhos nesse mapa. E cada um desses pontos vermelhos aponta para um povo, um grupo de pessoas não alcançado pelo Evangelho. Um só grupo de pessoas que ainda não tem acesso ao Evangelho. Um povo com uma mesma cultura, com o mesmo idioma, com a mesma crença, às vezes com uma mesma religião já padronizada, mas que ainda não tem acesso ao Evangelho. E a gente vê que são muitos pontinhos vermelhos, né? A gente às vezes nem consegue diferenciar cada ponto, porque são muitos mesmo. Mas a nossa realidade aqui no Brasil, ela é muito positiva nesse sentido. A gente tem abundante acesso ao Evangelho aqui, isso é bênção de Deus, isso é maravilhoso, isso é para a gente realmente glorificar a Deus. Mas não é a realidade de muitos lugares do mundo. E o que a gente tem a ver com isso? Eu ouvi pela primeira vez sobre isso quando um casal de missionários visitou a Igreja da Aliança e eles compartilharam um pouco sobre o que eles estavam indo fazer. Eles estavam se preparando para ir para a Índia. Sim, cada pontinho vermelho. Exatamente, um povo que não tem acesso ao Evangelho, cada um dos pontinhos vermelhos. E então eles estavam compartilhando que eles estavam indo para a Índia e que eles iam para lá para pregar o Evangelho, para plantar igrejas, enfim. E eles falaram sobre esse título, né, que eu nunca tinha ouvido, esse tema, esse nome, né, povos não alcançados. E eu fiquei pensando, o que é isso, né, povos não alcançados? E aí eu entendi que povos não alcançados são esses povos que não têm acesso ao Evangelho.
São pessoas que não podem crer em Cristo para a sua salvação, porque nunca ouviram sobre Cristo, nunca tiveram a oportunidade, pessoas que nunca ouviram o nome Jesus nas suas vidas. Então, aquilo me chamou a atenção. E eles colocaram como um slogan do projeto deles, o versículo 21 de Romanos 15, que diz: "Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito." Então esse texto ele é muito relevante para falar sobre tudo isso. E vamos então começar lá no versículo 19, quando Paulo ele vai falar o que ele vinha fazendo, né? Ele vai dizer que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico ele vinha divulgando o evangelho de Cristo. Queria mostrar um outro mapa para vocês, vamos ver se vai dar certo aqui, mas para explicar um pouco do que Paulo está falando. Porque ele está falando de Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico. Se a gente não tiver o mapa na nossa frente, para a gente entender os lugares que ele está se referindo, não vai fazer muito sentido. Mas, basicamente, o que ele está dizendo, eu tenho divulgado o evangelho desde Jerusalém, nessa região, até o Ilírico, que fica bem aqui. Hoje é o país da Croácia, a região do Ilírico. Então, se você olhar comigo para o mapa, é uma vasta região, é uma região bastante grande. E Paulo está dizendo que ele vinha divulgando o evangelho em toda essa vasta região. Então, o que isso significa? Bom, Paulo, se a gente olhar para a vida dele, a gente vai perceber que ele dedicou 15 anos de sua vida divulgando o evangelho de Cristo, pregando a Cristo em toda essa vasta região. E o livro de Atos, ele nos ajuda muito a entender o que esse divulgar o evangelho significava para Paulo. Quando a gente vai para Atos, a gente descobre aquelas viagens de Paulo, né? A primeira viagem missionária de Paulo, a segunda, a terceira, enfim. E a gente vê que o resultado da divulgação do evangelho por parte de Paulo eram que igrejas eram iniciadas. Ou um outro termo que a gente usa, que igrejas eram plantadas. Então, toda vez que Paulo ele ia para alguma região, ele ia para alguma cidade, ele divulgava o evangelho e o resultado daquela divulgação era que comunidades de seguidores de Cristo começavam a nascer, começavam a surgir. Você pode pensar na primeira viagem dele, quando ele vai para a região da Galácia, e ele passa por várias cidades ali, e no final do capítulo 14 de Atos, o texto vai dizer que Paulo ele foi e fortaleceu os anciãos, ele designou líderes para cada uma das igrejas. Ou seja, não foi apenas uma evangelização, mas foi também o início de comunidades de seguidores de Cristo, início de igrejas. Quando você vai para a segunda viagem dele, eu gosto muito do capítulo 16 de Atos. E ali a gente vê Paulo não querendo ir, mas o Espírito Santo bloqueando o caminho dele, dizendo que não era para ele ir para a região que ele pretendia ir, e aí ele vai parar em Filipos. E lá em Filipos tem aquela mulher, Lídia, que estava ali à beira do rio, e aí Deus abre o coração dela e ela se converte e começa uma igreja na casa de Lídia, e depois lá na prisão, Paulo e Silas louvando a Deus, Deus faz com que as cadeias se quebrem e tudo mais, e aquele carcereiro se converte, e a gente vê que o resultado da conversão do carcereiro, o resultado da divulgação do evangelho por parte de Paulo, foi que uma igreja nasceu na casa do carcereiro. Então, quando a gente vê o livro de Atos, é exatamente isso que a gente vai observar. Igrejas foram plantadas na Ásia Menor, igrejas foram plantadas na Grécia, em tantas regiões, como resultado da divulgação do Evangelho. Quando a gente vai para Atos, capítulo 2, versículo 42, a gente entende um pouco melhor o que a igreja é. E às vezes a gente complica muito, mas Atos 2,42 nos diz que aqueles primeiros cristãos, lá do começo mesmo, logo depois que o Espírito Santo veio sobre eles, aqueles primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. A igreja nada mais é do que isso, essa comunidade de seguidores de Cristo, que perseveram na doutrina dos apóstolos, que perseveram na comunhão, que perseveram na oração, que perseveram no partir do pão. Então, cada uma dessas igrejas que foram plantadas lá atrás por Paulo, nada mais eram do que isso. E uma coisa muito importante da gente entender, vou pedir para passar para o próximo slide, é que igrejas nada mais são do que pontos de acesso ao Evangelho. É muito importante entender isso. A igreja nada mais é do que ponto de acesso ao Evangelho para as pessoas ao redor. Essa igreja aqui, a Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, ela é um ponto de acesso ao Evangelho para o bairro aqui ao redor.
Cada um de nós, como cristãos, também somos pontos de acesso ao Evangelho. Cada uma das igrejas que Paulo plantou, lá naquele contexto de Atos, do livro de Atos, eram pontos de acesso ao Evangelho. Ou seja, a igreja ela é muito importante, porque é por meio dela, né, Deus usa a sua igreja para que o Evangelho seja proclamado, para que pessoas tenham acesso ao Evangelho. Mas a realidade de muitas pessoas ao redor do mundo é que não há acesso ao Evangelho. Uma frase muito importante que me impactou muito também foi essa aqui, que necessidades espirituais estão em todos os lugares, mas o acesso ao Evangelho não está. Então, irmãos, se a gente parar para pensar, as necessidades espirituais, elas vão existir onde quer que nós, seres humanos, estivermos, porque nós fomos feitos por Deus e para Deus, né? Nós fomos feitos para um relacionamento com Ele, para a glória dEle, para adorarmos a Ele. Então, sem Ele, a nossa vida não faz sentido. A gente tem uma grande necessidade espiritual. Mas a diferença é que, no nosso contexto aqui, ainda que nós tenhamos muitas necessidades espirituais ao nosso redor, muito perto de nós, o acesso ao Evangelho é abundante. A gente tem igrejas fiéis à palavra em cada bairro dessa cidade. A gente poderia ir para uma igreja diferente todos os domingos do ano e repetir isso no ano seguinte e a gente conseguiria visitar e conhecer vários irmãos em Cristo. O acesso é abundante, mas as necessidades também existem. Então a gente tem que balancear essas duas coisas, a necessidade e o acesso. Como eu posso ser resposta para essas duas realidades? As necessidades que estão ao nosso redor, mas a falta de acesso, que talvez esteja um pouco mais distante de nós. Então é importante entender tudo isso para a gente compreender o versículo 20 de Romanos 15, que Paulo vai dizer assim: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que Paulo está dizendo é que o grande objetivo dele, o esforço dele, era anunciar Cristo onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Era levar o Evangelho, era divulgar o Evangelho onde ele ainda não havia sido divulgado. E eu gosto muito do versículo 22 ao 24, porque ele nos explica um pouco mais o que isso significava na prática para Paulo. Que ele vai dizer: essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Paulo está escrevendo para os irmãos em Roma, mas ele não conhecia os irmãos em Roma. Ele está escrevendo uma carta para a igreja de Roma, mas ele ainda não tinha visto esses irmãos pessoalmente. E aí ele está justificando o motivo. Ele está dizendo: olha, irmãos, eu ainda não visitei vocês, eu tive muita vontade de conhecer vocês, mas ainda não deu. E por que não deu? Porque Paulo, de acordo com o versículo 20, ele estava se esforçando por pregar o Evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E ele estava naquela região que eu mostrei para vocês, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico. Então Paulo ele tinha essa mentalidade muito focada. Como eu estou me esforçando para fazer Cristo conhecido onde ele ainda não é conhecido, eu não pude visitar vocês ainda. Mas daí ele termina o capítulo 15 dizendo que agora chegou a hora, agora eu vou visitar vocês. E por que agora chegou a hora? Versículo 23, porque eu já não tenho mais campo de atividade nestas regiões. Como assim? Já não tenho mais campo de atividade? Paulo está dizendo: irmãos, eu estou indo porque eu já não tenho mais o que fazer aqui. Eu não tenho mais o que fazer nessa região de Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico. É óbvio, irmãos, que existiam muitas necessidades espirituais naquela região vasta. Ainda existia muito trabalho a ser feito ali. É só você ler as cartas, as epístolas de Paulo, e você vai ver quantos problemas ainda existiam para serem resolvidos. É só você ver, por exemplo, Paulo deixando Timóteo na cidade de Éfeso para liderar aquela igreja. Ou então ele deixando Tito lá em Creta para liderar aquela igreja. Então existia muita coisa a ser feita, mas como a mentalidade de Paulo, o foco dele era anunciar Cristo para aqueles que ainda não tinham ouvido sobre Cristo, ele está dizendo: eu já não tenho mais o que fazer aqui. Então agora eu estou indo visitar vocês em Roma. Mas não se engane, irmãos, Roma não era o destino final de Paulo. O destino final de Paulo era a Espanha, como você vê no versículo 24.
Então eu penso em visitar-vos, né? Eu penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Se você lembrar daquele mapa que eu mostrei, a Espanha está no extremo oeste da Europa. E naquele período histórico do primeiro século, a Espanha, que está bem aqui, era uma região que não tinha ainda acesso ao Evangelho. As pessoas, os povos da Espanha, não conheciam a Cristo. Então Paulo, isso é maravilhoso, irmãos. Paulo está escrevendo Romanos em Corinto, ele está olhando para Roma, mas ele está dizendo, eu só vou dar uma passadinha aí, e já já eu vou para a Espanha, porque eu preciso pregar, divulgar o Evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, quando a gente fala sobre essa realidade da falta de acesso ao Evangelho, é muito importante você entender alguns números. Então, eu vou pedir para o próximo slide. A realidade do mundo hoje, irmãos, é que 42% da população mundial ainda não foi alcançada pelo Evangelho. Eu comecei esse tempo junto com vocês mostrando aquele mapa. E aquele mapa já nos dá um choque, né? Caraca, quantos pontos vermelhos. Mas esse número, ele nos choca ainda mais. 42%, são mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não têm acesso ao Evangelho. A nossa realidade aqui ela é uma realidade abençoada, a gente tem muito acesso. Mas a gente precisa também olhar para esses 42%. E, irmãos, uma coisa que eu gosto muito de falar, eu comecei falando, a gente precisa se importar com a glória de Deus mais do que conosco mesmos. A questão não é tanto pelas pessoas que não têm acesso ao Evangelho. É claro que a gente precisa ter compaixão e entender que existem pessoas que estão nascendo, vivendo e morrendo sem nunca ouvirem sobre Cristo. Mas o principal problema é que Deus não está recebendo a adoração que Ele quer e merece entre todos os povos da terra. O que deve chocar a gente não é tanto que pessoas estão se perdendo porque não têm a Cristo, mas que Deus não está recebendo a glória que Ele merece entre todos os povos. Se você for para Salmos, você vai ver vários textos falando de como Deus deseja isso, ser adorado por todos os povos. Salmo 96:3, alguns vão dizer que é a grande comissão do Antigo Testamento. Anunciem a sua glória entre as nações e entre todos os povos as suas maravilhas. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, Salmo 67:5. Deus, Ele merece e Ele quer ser glorificado entre todos os povos, mas 42% da população mundial ainda não adora a Deus porque não conhece a esse Deus. Nós sabemos que nós só podemos viver uma vida para a glória de Deus, uma vida num relacionamento com Deus, por meio de Cristo Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas sem Ele, isso não conecta, isso não vai acontecer. Existe um outro número que vai falar agora sobre os povos. Existem mais de 17 mil povos no mundo. E povos, entenda por povos, grupos de pessoas, independentemente do tamanho desse grupo, mas que têm uma mesma religião, uma mesma cultura, um mesmo idioma. São pessoas que se consideram eles e os outros. Então são pessoas que têm uma única identidade cultural, são etnias. Mais de 7 mil ainda não têm acesso ao Evangelho. Desses 17 mil, mais de 7 mil ainda não têm acesso. Então esses números, eles começam a nos impactar e eu espero que você saia daqui e comece a pensar sobre isso, e a orar sobre isso, e a perguntar para Deus o que eu tenho a ver com isso. Porque como eu falei no começo, todos nós existimos para a glória de Deus. E eles também existem para a glória de Deus, cada um dos indivíduos daqueles povos. Então, o teu desejo deve ser que o Senhor receba a glória entre eles, assim como eu desejo que o Senhor receba a glória na minha vida. Então, esses são alguns números bastante importantes para a gente entender, e foi a partir disso, entendendo isso, e Deus conduzindo a minha vida, direcionando o meu caminho, próximo slide, que eu me juntei à organização Crossover Global. Essa organização ela é uma organização que planta igrejas entre povos não alcançados. Pode passar para o próximo, por favor. O nosso desejo é glorificar a Deus, esse é o propósito sempre, através do quê? Do acesso ao Evangelho. A gente provê acesso ao Evangelho aos povos não alcançados, e a gente faz isso por meio da plantação de igrejas. Nós estamos fazendo o que Paulo já fazia. A gente está anunciando Cristo onde Ele não foi anunciado, e o resultado disso é a plantação de igrejas. E a gente planta igrejas que vão plantar novas igrejas. Então aquela igreja que foi iniciada, ela não cresce em si mesma e é estática. Ela vai plantar novas igrejas, é a multiplicação acontecendo e o acesso ao Evangelho sendo providenciado onde antes não existia. São ex-muçulmanos, ex-budistas, ex-hindus, ateus,
Pessoas que antes não conheciam a Cristo, agora tendo suas vidas transformadas. Pessoas saindo das trevas para a maravilhosa luz. E isso é maravilhoso para a glória de Deus. E o que eu acho maravilhoso nesse texto de Romanos 15 é como Paulo ele termina a passagem lá no versículo 21. No versículo 21, Paulo ele vai, para mim, é como se ele estivesse recorrendo a uma base, a um fundamento para aquilo que ele acabou de falar nos versículos anteriores. Paulo está dizendo, olha gente, a minha missão, o meu esforço é por pregar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. E aí é como se ele estivesse dizendo, mas será que existe alguma base sólida, algum fundamento sólido para eu estar me envolvendo com isso? Será que eu estou investindo a minha vida em algo que vale a pena? É uma pergunta muito legítima. E aí ele vai citar Isaías 52, versículo 15, que nada mais é do que o versículo 21 aqui de Romanos 15, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo ele recorre a uma promessa que Deus havia feito lá no Antigo Testamento para justificar o que ele estava fazendo, o que ele estava vivendo. Paulo, ele tinha a certeza absoluta de que aqueles que não tinham notícia de Cristo iriam compreendê-lo, iriam ouvi-lo, e aqueles que nada tinham ouvido a seu respeito iriam compreendê-lo. Portanto, Paulo sabia que o investimento que ele estava fazendo em divulgar o evangelho onde Cristo não tinha sido anunciado era um investimento certeiro, era um investimento que valia a pena. E pensando nisso, irmãos, eu peço para vocês abrirem lá em Apocalipse, capítulo 7, e a gente vai ler do versículo 9 ao versículo 10. Esse provavelmente é o texto que eu mais amo na Bíblia, porque nos dá uma certeza daquilo que a gente está fazendo. Apocalipse 7, do versículo 9 ao 10, que diz assim: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A gente acabou de cantar isso, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Irmãos, a gente já sabe a cena final da história. João viu isso aqui e ele nos deixou registrado que pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações estariam representadas diante do trono do Cordeiro. E por que eu bato tanto nessa tecla de povos? Porque quando a gente vai para Mateus 28, na grande comissão, a gente vai ver Jesus dando um último mandamento para os seus seguidores, para os seus discípulos. Mateus 28, versículo 19, Jesus vai dizer: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra nações aqui, no original, o pastor Lucas pode me ajudar, é etnos. E essa palavra tem muito mais a ver com povos do que com nações, como a gente pensa hoje no século 21. Quando a gente pensa em nações, a gente pensa no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, no Japão. Mas o que Jesus está dizendo aqui é: ide por todo mundo e fazei discípulos de todos os povos da terra, de todos esses grupos étnicos do mundo, de todos esses 17 mil povos que eu comentei com vocês, dos quais ainda 7 mil não tem um discípulo sequer de Jesus. E para dar um exemplo muito prático disso, quando a gente fala, por exemplo, vamos fazer missões entre os indígenas. Existem muitos diferentes povos indígenas. A gente precisa fazer discípulos não apenas entre os indígenas, mas entre os tabajaras, entre os tupi-guarani e cada uma dessas diferentes tribos. E sabe o que é maravilhoso? É maravilhoso ver aquele texto de Apocalipse e entender que cada um desses povos serão representados diante do trono do Cordeiro. Não haverá um povo sequer que não será representado ali. Então, irmãos, quando a gente se envolve com prover acesso ao Evangelho aos povos não alcançados, com fazer do nosso esforço, o mesmo de Paulo, de divulgar Cristo onde ele ainda não foi anunciado, a gente está investindo a nossa vida em algo muito certeiro. A gente já sabe o resultado final. O pessoal que gosta de filme, de série, sabe daquele termo spoiler, né? E a verdade é que Deus nos está dando um grande spoiler aqui, do final da história.
todos os povos, uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Então, quando você investe em povos não alcançados, quando você ora por povos não alcançados, quando você dá a tua oferta para que missões possam acontecer, quando você se decide ir, talvez numa viagem de curto prazo, ou então envolver a tua vida nisso, ou então, como eu estou fazendo atualmente, trabalhar na parte administrativa de uma organização missionária, você está, no final das contas, investindo a tua vida em algo que é extremamente certeiro. Você não está desperdiçando a sua vida. Qual é o propósito da tua existência? Glorificar a Deus. Qual é o propósito da existência do universo? É a glória de Deus. Qual é o propósito dos povos? É glorificar a Deus. Então, se você dedica a tua vida para que isso aconteça, irmão, você está dedicando a tua vida para a coisa mais certa do mundo. Você não tem erro, não tem erro. E isso é maravilhoso. É claro que nem tudo são flores, existem dificuldades, existe um preço a ser pago para que a gente consiga participar do que Deus está fazendo. Então, queria, não sei se vai dar certo, mas passar um vídeo que fala um pouquinho sobre isso. Quem vai pagar o preço para irmos até os povos não alcançados, para levarmos o evangelho àqueles que ainda não ouviram? O hino que a gente cantou me chamou a atenção, né? A segunda estrofe. Levemos luz aos povos e nações pagãs, que vivem longe além do imenso mar. Ó, vamos lá levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Ore a Deus, busque a Ele e pergunte a Ele, como que eu posso ser relevante? Tanto para aqui, nesse lugar onde eu estou, como também para esses povos que ainda não têm acesso. Uma coisa que eu quero só falar antes do vídeo é que eu vou estar aqui no Brasil até o final de julho, talvez primeira semana de agosto, ainda não sei. E quem quiser conversar comigo mais sobre isso, quem quiser ouvir um pouco mais sobre o que Deus está fazendo entre os povos não alcançados, sobre histórias de transformações de vida e como Deus está sendo glorificado, depois do culto fala comigo, a gente pode conversar, a gente pode marcar um dia para trocar ideia, para conversar, para tomar um café juntos. E ali na entrada do templo eu deixei um flyer, alguns flyers, né, exatamente igual esse aqui, para você pegar e levar para sua casa. Na parte de trás dele tem alguns motivos de oração, né? Alguns povos diferentes aqui pelos quais você pode orar, tem alguns dados populacionais, dados de quantos que estão sem acesso ao Evangelho e qual que é o contexto religioso deles. Então pegue isso aqui pode ser um começo da tua jornada em busca de prover acesso ao Evangelho aos que ainda não conhecem. Então vamos ver esse vídeo e mais uma vez agradeço muito pela oportunidade, obrigado por abrirem um espaço aí. Se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque alguém pagou o preço. Cristo nos deixou uma tarefa no mundo, a tarefa de levar as boas novas para todos os povos. Nós já fomos alcançados pelo Evangelho, nós conhecemos as boas novas, porque um dia alguém pagou o preço de ir até os nossos ancestrais para falar do Cristo que morreu e ressuscitou, trazendo salvação e reconciliação com Deus. Mas existem povos inteiros que nunca... Se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, é porque alguém pagou o preço. Cristo nos deixou uma tarefa no mundo, a tarefa de levar as boas novas para todos os povos. Nós já fomos alcançados pelo Evangelho, nós conhecemos as boas novas, porque um dia alguém pagou o preço de ir até os nossos ancestrais para falar do Cristo que morreu e ressuscitou, trazendo salvação e reconciliação com Deus. Mas existem povos inteiros que nunca ouviram falar de Jesus, porque ninguém pagou o preço de ir até eles para anunciar as boas novas. Que preço é esse? Ir até um povo não alcançado pode colocar em risco as nossas vidas. Estamos sujeitos à perseguição política e religiosa, estamos sujeitos a doenças, à hostilidade dos nativos, às vezes ao clima extremo. Em alguns lugares existem guerras, terrorismo. Alguns povos ficam no meio de lugares inóspitos e de difícil acesso. Mas se a nossa vida verdadeiramente pertence a Cristo, nada disso importa. Se nós estamos hoje aqui é porque alguém pagou esse preço. Pessoas comuns, mártires, discípulos, mestres, homens e mulheres dos quais ninguém sabe o nome, mas que tinham uma paixão pela glória de Deus, que os levaram a arriscar as suas vidas para alcançar os não alcançados. E assim, o Evangelho chegou até nós.
E agora que nós conhecemos a Cristo, nós temos a resposta para a pergunta que bilhões de pessoas estão fazendo. E a missão não pode parar em nós. Quem vai pagar o preço para ir aonde ninguém está indo?